podem sentar, fique à vontade, em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. E claro que a gente veio para aqui, não só para adorá-lo, mas para ouvir o que Deus tem para falar. Agora não é só ouvir por ouvir, né? Ou só escutar. A gente precisa atentar, respeitar aquilo que Ele vem falando no nosso coração. Pedir a Deus colocar o temor, né, para a gente aprender a obedecer. Até na nossa oração, quantas vezes eu oro, meu Deus, me ajuda a obedecer a tua palavra. Ele precisa me ajudar, porque o homem carnal não quer. O homem carnal quer as facilidades desse mundo e não quer viver da palavra de Deus, da fé que vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Às vezes a gente pensa que pode ter um atalho, né? Um caminho mais rápido, mas não. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é Jesus, o caminho é a palavra de Deus, e é dela que eu quero falar com você, quero compartilhar com você uma mensagem do meio da semana, mexeu forte no nosso coração, foi uma boa palavra, e espero que Deus possa me usar para poder acender ou reacender esse fogo no coração, principalmente a fé. Como eu falei, ou como a Bíblia Sagrada diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto de Deus nós temos ouvido? Se é que temos ouvido. Ouvimos muito, ouvimos pouco, já aprendemos aqui que dependendo da quantidade que você ouve de Deus, é a quantidade de fé que você vai ter. Se ouvimos pouco, teremos pouca fé. Se ouvimos muito, teremos muita fé. E se não ouvimos nada, não teremos fé nenhuma. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não agrada a Deus só porque veio para a igreja. Você não agrada a Deus só porque deu uma boa oferta. Você não agrada a Deus por essas coisas. Você agrada a Deus quando você obedece à palavra dEle. E as pessoas precisam despertar para isso. Numa reunião como essa, você tem que desejar a palavra. Desejar o que Deus tem para falar para você. Jesus, eu vim aqui para ouvir o Senhor. Passei ali, a irmãzinha falou: pastor, orei pelo senhor. Foi? A senhora não falou comigo agora? Na hora que eu cheguei, ela falou: pastor, orei pelo senhor, para que Deus te use. E eu preciso dessa oração. Eu preciso, irmãos. Eu não sou melhor do que ninguém. Sou tão falho quanto você é falho. E tenho uma responsabilidade grande de subir nesse altar e trazer para você o recado de Deus. Agora tem que ser de Deus mesmo. Eu não posso dar o meu recado. Eu não posso dar o recado do homem, mas o recado do céu. Porque é esse recado do céu que faz a fé nascer. É esse que me corrige, que me repreende, que me tira do pecado. Digam graças a Deus. É essa palavra que eu preciso pegar. Agora, quem tem ouvidos para ouvir, deve ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa mensagem, ela é muito gostosa, muito boa de se pregar, como eu gosto de pregar essa palavra. E eu estou aqui mais uma vez para trazer esse entendimento e coisas novas em o nome de Cristo Jesus. O nosso texto está em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. O versículo é o 14. Lucas 4, 14. Então, pela virtude do Espírito, o Espírito Santo, porque é com E maiúsculo, voltou Jesus para a Galileia. A nossa vida, ela depende da direção do Senhor Deus. Não faça nada da sua cabeça. Que Deus possa te conduzir nas decisões. Digam graças a Deus, irmãos. Verdade. Não faz aquilo que dá na sua cabeça, não.
Fala com Deus antes, peça a direção dele, que ele vai te conduzir. Ele não só te conduz para aquilo, para aquela vontade dele, para fazer a obra dele, isso eu tenho falado muito esses dias, como ele pode permitir conduzir você, como conduziu Jesus para o deserto, não para ser destruído pelo deserto, mas para que no deserto você veja a manifestação de Deus na sua vida. Diante daquela luta, daquela adversidade que você não esperava passar, mas passamos. No mundo tereis aflições, temos aflições, mas nessa situação, nessa hora, Deus se mostra para nós como Deus Todo-Poderoso. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei, estou convosco, é palavra de Deus, e se Ele falou que está, Ele está. Mesmo que você olhe para o lado, não veja Josias, não olhe para o outro, veja fulano, cicrano, Ele está com você. Não te deixarei, nem te abandonarei. Lembra da Agar? Estava lá no deserto com o filho, não tinha água, mas Deus fez aparecer um poço d'água. Deus está contigo. Eu falo que, eu falei semana passada, você não tem que fugir do deserto. Se o deserto chegar, glória a Deus. Por quê? Porque agora é você e Deus. No deserto não tem mais nada, é só você e Deus. Ele está com você para te socorrer, para te fazer vencer. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em redor. Deixa eu parar aqui, porque isso aqui merece uma atençãozinha nossa, e juntando com o que falamos no domingo passado. A fama de Jesus correu por todas as terras em redor. De que forma a fama de Jesus correu? Ele não tinha a internet que nós temos hoje. Ele não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje. Está lá o nosso missionário Soares, hoje ele vai pregar em Miami de manhã e à noite ele vai pregar em Pompano. Na sexta-feira, foi sexta-feira, Jesus? Foi. Eu recebi trabalho que ele mandou para a gente. Meu pessoal ficou até quase 2 horas da manhã para mandar uma chamada que ele fez para poder anunciar a ida dele. Então, tem essas facilidades, né? Você impulsiona, você paga um dinheiro, né, na Meta, né, que cuida do Facebook. Você impulsiona um valor e você diz para esse sistema quais regiões você quer alcançar. Então, você paga um dinheiro, investe um dinheiro que é com dízimo e oferta, é nosso dinheiro, é a nossa oferta, nosso dízimo, para anunciar para tantas pessoas, para aquelas pessoas que tal dia o nosso missionário vai estar lá pregando. E em especial, nesse caso, a gente procura alcançar os brasileiros que moram nessas cidades, porque o missionário prega em Pompano prega para brasileiro, e em Miami ele prega para os hispanos, o povo de língua hispana, né, fala espanhol. Então tem essas facilidades, além de TV, além de rádio, tem tudo isso. Como é que a fama de Jesus corria? Falando. De boca a boca. Por isso que eu falei semana passada da importância de a gente, irmãos, divulgar, compartilhar as palavras que Deus tem falado no nosso coração. Os milagres, vamos ver Atos capítulo 4, versículo 20, que eu mencionei na semana passada. Ali Pedro com João estavam falando isso aí, e Pedro falou, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Olha para o pastor Josias. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. São duas coisas. Coisas que vemos, coisas que ouvimos. O que vemos? A manifestação do poder de Deus. A cura, a bênção acontecendo, o milagre se manifestando. Se não for isso, o que ouvimos? O que você ouve de Deus? O que você ouve da palavra de Deus? E às vezes a gente não faz isso. A fama de Jesus correu por todas as terras em redor. Todo mundo sabia quem era Jesus.
sem rádio, sem televisão, sem internet, porque o próprio povo anunciava esse Jesus. O nosso problema, sabe o que é? Porque a gente sempre espera pelo outro, a gente sempre joga a responsabilidade para o outro, e não assume essa responsabilidade, que eu quero falar disso aqui hoje. A gente precisa assumir essa responsabilidade, porque se você não assumir, se eu não assumir, Deus levanta outro que vai assumir. Um dia estaremos diante de Deus e vamos prestar contas do que fizemos e deixamos de fazer. E Ele vai cobrar. Não pensa que Ele não vai cobrar, não, que Ele vai cobrar. Então, a fama de Jesus corria por toda a terra porque pessoas anunciavam, pregavam, já estavam pregando, já estavam anunciando as maravilhas de Deus. Então as pessoas já esperavam por Jesus para aquelas bênçãos, para aqueles milagres. Versículo 15: e ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Eu vou bater nisso aqui. Jesus, ele trazia algo novo, algo que até aquele momento não acontecia, não existia. Jesus trazia um ensinamento diferenciado. Nós precisamos aproveitar o momento de visitação de Deus na nossa vida. A gente não faz uma leitura da Bíblia, a gente faz um estudo da palavra de Deus. E como é gostoso. Você não faz ideia, quando a gente está lendo a Bíblia Sagrada, e a gente, parece que aquilo sai do contexto, e Deus te mostra segredos. Tem aquela música que eu gosto muito do Sérgio Lopes: quero o teu amor para ver além do que os meus olhos podem ver. Eu quero o amor de Deus, Jesus, a palavra, para que eu consiga enxergar além do que os olhos podem enxergar, além de letras, que eu consiga enxergar a essência, o segredo de Deus para a minha vida. Digam graças a Deus, irmãos. Aquilo que o texto não mostra, mas que a revelação dada pelo Espírito Santo se revela para mim, se mostra para mim em o nome de Cristo Jesus. É quando você entende tudo, descansa no Senhor, fique em paz e toma posse da sua bênção. Verdade. Quando tudo se abala, quando tudo parece que vai desabar, você está de pé na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, ele ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado, porque era diferente, não era algo que eles vinham ouvindo, era diferenciado. Irmãos, poxa, é Jesus pregando, é o próprio verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aí você vê um pregador que prega de um jeito, outro que prega de outra forma, mas a unção vem dele, a unção vem de Deus. Ai de mim, não fosse a misericórdia de Deus. Terça-feira eu marquei uma reunião com os pastores, vou fazer uma reunião com eles. Eu estava compartilhando com os meus pastores, que vou falar da unção que estava em Moisés, que Deus tirou da porção que ele tinha e dividiu com 70 homens, 70 escolhidos que Deus escolheu, e eles profetizaram com a unção de Moisés. Aí a gente prega nesse ministério com a unção que está na vida de R.R. Soares. Da unção que Deus deu para ele, Deus tira uma porção, joga no Josias, joga no Daniel, joga no fulano, no cicrano, no beltrano, e vai jogando nos outros, e a gente está pregando por causa dessa unção que está na vida dele, e que vem de Deus, e que vem do Senhor. Então Jesus pregava, e as pessoas louvavam. Uau, que tremendo, era diferente. Versículo 16: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Na sinagoga ele levantou-se para ler. Isso aqui me chamou a atenção. Segundo o seu costume. Costume é hábito, é tradição.
Então acaba seguindo um ritual. E se não tomarmos cuidado, vira a mesma coisa. A gente tem que ficar esperto para isso aqui não virar a mesma coisa. Não virar um hábito como tomar café de manhã, como almoçar à tarde e jantar à noite. A gente tem que tomar cuidado para isso aqui não virar a mesma coisa. Aí eu fui lá no dicionário, refere-se à prática ou comportamento habitual de um indivíduo ou de uma sociedade. É o modo de agir que se estabelece pela repetição de atos ou tradições. Exemplo, tem o costume de tomar café de manhã, é um exemplo que dá. Então a gente tem que tomar cuidado para não ser mais uma reunião, mais uma mensagem, mais um domingo, mais uma quarta, mais uma sexta, mais um dia. Quando a gente levantou de manhã, abrimos os nossos olhos, é porque Deus tinha algo para falar para você. E bom que você veio. Ou os que ficaram em casa, Deus não pode falar com ele, mas ele está falando aqui. Deus não deixa de falar. Eu que preciso estar pronto para ouvir o que ele tem para dizer. E eu não posso vir aqui para ser mais uma reunião, para bater cartão, já fui na igreja hoje, não! Ele precisa falar e eu preciso entender o que ele tem para dizer para mim, em o nome de Cristo Jesus. Então, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume. Era segundo o costume. Poderia ser mais uma reunião. Poderia ser mais um momento, né, de os irmãos se juntarem, se reunirem para participar ali de um momento com Deus. Podia ser. Aí o versículo 17 começa. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Então, pegaram o rolo, não sei se era o rolo, porque a Bíblia Sagrada, nessa época, não era como a que nós temos hoje, divididas em capítulos e versículos. Ela era escrita em rolos, à mão, né? Então, eu não sei se tinha os rolos separadinhos, mas naquele dia deram Isaías para Jesus ler. E no versículo 18 diz, o que estava em Isaías, que hoje é o Isaías 61, tá? Hoje a gente acha no livro de Isaías, capítulo 61, primeiro versículo. Diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Foi o que Jesus leu na hora. Lembra? Era mais um costume. Era o costume daquela igreja permitir que um irmão lesse naquele dia um texto sagrado. Nesse dia caiu para o irmão Jesus. Deram para Jesus a oportunidade. Coisa que não acontece no ministério Igreja da Graça. Há diversidade de ministério, tem ministério que faz isso. Aqui não, é o pastor que prega, né? Ele é usado por Deus para ensinar a palavra de Deus, a responsabilidade é do pastor. Mas aqui não, provavelmente outros faziam a mesma coisa. Dessa vez foi o irmão Jesus. E o irmão Jesus pegou Isaías e leu esse texto de Isaías, que hoje conhecemos, que é o Isaías 61. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, o que Jesus fez? O que Jesus fez? Assentou-se.
Me parece que esse era o costume. Me parece que, como costume, alguém lia o texto sagrado, sentava, não se fazia mais nada. Só que com Jesus seria diferente. Porque a Bíblia diz que as pessoas esperavam alguma coisa dele, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. A Bíblia Sagrada diz, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentando-se à destra do trono de Deus. Então, olhando para Jesus, autor e o consumador da fé, da minha fé, da nossa fé, podia ser mais uma reunião, podia ser mais uma leitura do texto sagrado e acabar. Mas Jesus veio ensinando que a gente precisa de muito mais do que isso, muito mais do que mais uma reunião. Mais uma reunião de domingo é muito mais do que isso. Eu quero mais do que isso, eu quero mais do que estar aqui, ter acordado cedo, vindo para cá, participar do louvor. Eu quero mais do que isso. Eu quero que Deus se revele, que Deus fale no meu coração, que eu entenda o recado e eu assuma aquilo que Deus falar comigo. Jesus leu o texto, assentou-se, talvez, como disse, era o costume deles. E os olhos de todos estavam em Jesus. Todos olhavam para Jesus, estavam fixados em Jesus. Porque era diferente. Eu estava aqui vendo Marcos capítulo 1, versículo 27. Marcos capítulo 1, versículo 27. Olha lá. Isso aqui, depois que Jesus fazia o que ele fazia, das mensagens que ele pregava, dos milagres que ele realizava, aí a Bíblia diz, e todos o quê? Todos o quê, igreja? Se admiraram a ponto de perguntarem entre si, entre eles, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Era diferente de tudo que eles já tinham visto. Então eles sabiam que, se era Jesus quem estava falando, alguma coisa viria a mais do que aquilo. Eu preciso estar aqui e acreditar que tem algo mais de Deus para mim. Que tem algo de Deus, um segredo para ser contado. De eu sentar aqui, de ouvir a mensagem, pode ser o Salmo 23, pode ser o Salmo 91, que muitos sabem de cor e salteado, mas Deus vai falar alguma coisa a mais, Ele sempre tem algo a mais a dizer, e Ele revela os seus segredos em o nome de Cristo Jesus. Eu não sei se você está conseguindo pegar o que eu estou querendo dizer, mas você não saiu da sua casa aqui para mais um culto, você não saiu da sua casa para vir para cá, para mais uma reunião, para mais um domingo, que você bate o cartão, vai para casa, depois passa o domingo com a sua família, enfim. Não, eu fui para a casa de Deus, eu quero mais, de Deus sempre vem algo mais, de Jesus sempre vem algo mais, além de textos, além de leitura, de muito mais. Então a Bíblia diz que os olhos de todos estavam fitos nele. Isso aqui que Jesus leu, de Isaías, já estava escrito há 700 anos. Então Jesus leu um texto que já estava escrito há 700 anos pelo profeta Isaías. Aí eu pergunto para você, naqueles 700 anos de existência desse texto, quantas outras pessoas não estiveram naquele mesmo lugar e não leram a mesma referência? Você acredita que outras pessoas leram? Hein? Com certeza, em 700 anos? Aqui eu estou 4 anos e esse texto aqui eu já preguei algumas vezes. Se não eu, outros vão pregar. Então era um texto que não foi Jesus o primeiro a ler. Quem está entendendo falar graças a Deus. Ele não foi o primeiro a ler aquele texto.
Outros estiveram no mesmo lugar que Jesus e leram aquele texto. Jesus ensinava, ele transmitia conhecimento às pessoas. Não era só leitura da Bíblia, não era só leitura da palavra, eram os segredos de Deus que vinham a seguir em o nome de Cristo Jesus. Neemias capítulo 8, versículo 8, que eu sempre falo, sempre menciono aqui na nossa igreja. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Seria maldade da minha parte só chegar aqui, ler um texto da Bíblia, fechasse, fizesse oração por você, e você saísse daqui sem entender nada. Seria uma maldade. Agora, o que nós pastores fazemos? Estudamos, pedimos a Deus uma palavra, pedimos a Deus a revelação, pedimos a ajuda do Espírito Santo, subimos no altar e dependemos dele para que ele fale no coração das pessoas. E a gente vai lendo as Escrituras de forma que você consiga entender o que está sendo lido em nome de Cristo Jesus. Então, como eu falei com vocês, aquilo não ia ficar só na leitura daquele texto de Isaías. Aí vem a grande revelação. Versículo 21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpriu esta escritura, em especial o que eu li agora. O que eu li, Jesus podia dizer, está aqui há 700 anos. E nesses 700 anos, só vieram aqui e leram. Hoje se cumpriu. Hoje, ela não é só texto, ela é uma realidade. O que Jesus quis dizer com isso? Que o que tem de pessoas, irmãos, que leem o texto, talvez pegue um versículo da Bíblia, está passando uma luta, uma dificuldade, e pega um texto da Bíblia, se agarra aquele texto, mencionando até mesmo aquele texto, e não acontece nada. Mas vai outra pessoa que pega aquele texto, crê naquele texto e a coisa acontece. Quando, irmãos, vai se cumprir na nossa vida? Quando vai sair do texto, vai deixar de ser letra para ser uma realidade em mim? Jesus está falando, esse texto está aqui, está há 700 anos. Quantos não vieram aqui, subiram no altar e leram lá: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Acabou, fechou a Bíblia, foi para casa e isso aqui não aconteceu. Agora Jesus está lendo e está dizendo: o Espírito do Senhor Deus é sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrados. É o que eu vou fazer. Se não teve ninguém que assumisse isso, eu estou assumindo, eu vou fazer isso que Deus está me dando agora. Em o nome do Senhor Jesus. Hoje se cumpriu esta escritura, esta que eu estou lendo agora. E esta aqui? E essa aqui, ó. Atos 16, 31. Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. Quando é que isso vai se cumprir? Quando é que vai sair? Deixar de ser letra, texto, para ser uma verdade na minha casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Hoje se cumpriu esta escritura para Jesus. E para mim, essa não pode se cumprir? Não adianta só falar o pode. É você assumir isso como Jesus, porque as pessoas estão indo na igreja, estão lendo, ouvindo a mensagem e não estão assumindo isso. Olha só o que a Bíblia Sagrada diz. Isaías 53, 5. Conhecemos de cor e salteado.
mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu estou lendo isso, você está lendo, está ouvindo isso. Agora, isso vai se cumprir hoje? Hoje Jesus disse: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpriu, hoje ela está realizando, fazendo, se cumprindo. Estamos lendo a Bíblia Sagrada dizendo que pelas suas pisaduras somos sarados, e não estamos crendo. Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. O que os filhos são? Herança. São bênçãos, irmãos. Mas lemos isso e sentamos, nos acomodamos. É mais um texto de tantos outros textos. É mais um versículo de tantos outros versículos. E só. Para muitos vai ser mais uma reunião. Para muitos vai ser mais um versículo, uma palavra. Mas para quantos? Hoje se cumpriu. Jesus, eu quero essa bênção na minha vida. Os filhos são herança do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fomos sarados pelas feridas de Jesus. Hoje se cumpriu essa escritura. Eu não aceito outra coisa a não ser isso que Deus está falando comigo. Jesus leu um texto de 700 anos, e em 700 anos muitos outros leram, mas só leram quando Jesus leu. Ele disse: hoje se cumpriu. Puxa vida, 700 anos ali, 700 anos escrito ali aquele texto. Ele disse: hoje se cumpriu. Não deixa ser mais uma reunião, não deixa ser mais uma palavra, mais uma mensagem, que hoje se cumpra. Se cumpra o crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se cumpra que os filhos são herança do Senhor. Que se cumpra que pelas suas pisaduras fomos sarados. Ainda tem outro do Josué que todo mundo conhece e todo mundo fala: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você está vendo, irmãos, como é que é diferente? Jesus foi na sinagoga como costume. Só que naquele dia Jesus quebrou o costume. As próprias pessoas esperavam mais dele. Se você vem a esse lugar e não espera mais dele, porque ele tem muito mais para dar, você não vai ter. Deus tem muito mais para fazer, irmãos. O missionário às vezes brinca com as pessoas: quem trouxe a sacola para encher com bênçãos? Porque Deus está cheio. Quem trouxe as bolsas aí de feira para encher de bênçãos? Porque Deus tem bênçãos para dar. Você saiu da sua casa hoje, não para mais uma reunião, pelo amor de Deus, porque isso cansa. Se a gente vir aqui por mais uma reunião, isso cansa. E amanhã você fala: eu não vou mais. Aí você fala: não vou mais na igreja. Cansa. A mesma coisa cansa. Mas se a gente levanta, abre os olhos, obrigado Jesus, que tem gente que nem abriu os olhos hoje. A gente abriu os olhos, irmãos, Deus permitiu. Vamos para a igreja, vamos buscar ao Senhor. Para quê? Para mais uma reunião? Não. Hoje vai se cumprir as escrituras nos meus ouvidos, em nome de Cristo. Hoje ela sai do papel e entra na minha vida. Ela realiza o que Deus quer na minha vida, em nome de Cristo Jesus. Acorda, igreja. Desperta, ó tu que dormes. Desperta para algo grandioso que Deus quer realizar na minha, na sua vida, na vida do povo de Deus. Essa é a mensagem que eu vim pregar para você.
Em o nome de Jesus Cristo, irmãos, Deus está chamando você, não para mais uma reunião, mas para que você espere dele algo grandioso que só Ele, Deus Todo-Poderoso, pode realizar. Fique de